Olá, pessoal! Estamos juntos novamente aqui no canal Dicas Jurídicas. Demorou, né, para postar vídeo novo? É a correria da advocacia. Ser advogada militante tem dessas coisas. É correria, pessoal. Não é mole não, tá? Então vamos lá, o nosso tema de hoje é intervalo intrajornada. Vamos começar as nossas dicas de hoje? Pessoal, o nosso tema, como eu já falei, é intervalo intrajornada, né? Para aqueles que gostam de conferir na legislação trabalhista, tá lá no artigo 71 da CLT. E eu fiz no modelinho de quiz, de perguntas e respostas. Hoje nós vamos tratar de 6 perguntinhas. Nós dividimos o tema, né? Porque tem muita coisa interessante nesse tema. É um tema muito recorrente na Justiça do Trabalho, gera muita demanda no escritório. Então eu resolvi subdividir para o vídeo não ficar muito longo, né? E as pessoas não ficarem desinteressadas. Nesse modelinho, muita gente gostou, fizeram comentários positivos, ou seja, eles gostaram dessa forma, né, de apresentação do vídeo. Então vamos começar? Vamos começar pela primeira pergunta. O que é intervalo intrajornada? Pessoal, o artigo 71 da CLT vai dizer o seguinte, que profissionais que trabalham com jornada diária entre 4 e até 6 horas de trabalho, o mínimo que deve parar para descansar é 15 minutos. Então, a empresa não deve deixar de conceder essa pausa de 15 minutos para descanso ou para alimentação. Aí vai depender do empregado, o mínimo é 15 minutos. Segunda perguntinha. Quando o trabalhador possui direito a fruir de até 1 hora de intervalo entre a jornada? Pessoal, a jornada, em regra, que exceda até acima de 6 horas de trabalho diário, o empregador já deve conceder uma pausa maior de até 1 hora de descanso para o trabalhador, para alimentação e descanso. Aí vai depender, o trabalhador é que vai, né, fruir do tempo que ele possui de intervalo, da maneira que ele entender ser melhor para ele. Terceira perguntinha. Existe um limite de pausa para o intervalo entre a jornada? Pessoal, assim, a gente já sabe de jornadas entre 4 e 6 horas, 15 minutos. Jornadas superiores a 6 horas, 1 hora de descanso no mínimo, né? Jornada legal, 44 semanais, 8 horas diárias, geralmente 1 hora de intervalo no mínimo para descanso e alimentação. A pausa, geralmente, eu já vi várias empresas concederem pausas acima de 1 hora, geralmente 2 horas, né? Eu já vi as empresas concederem até 2 horas. Mas isso é relativo, porque obrigatoriamente a jornada de até 8 horas, a pausa necessária é de 1 hora para descanso e alimentação, ok? A empresa pode reduzir o intervalo dos empregados? Então, com a reforma trabalhista, nós tivemos alterações importantes na CLT, né? E uma delas é a possibilidade de acordo, de convenção coletiva de trabalho, ter a previsão de uma estipulação em contrário à legislação trabalhista com relação à concessão do intervalo intrajornada. O que quer dizer isso? Trocando em miúdos para vocês. Pode sim acontecer. O descanso pode ser reduzido para 30 minutos, por exemplo. Porém, todavia, a empresa deve seguir alguns critérios, né? E o Ministério do Trabalho tem que aprovar, viu, pessoal? Vamos lá para a nossa quinta perguntinha. Qual a consequência para o descumprimento total ou parcial do intervalo? Pessoal, o descumprimento da concessão, da regra que trata da concessão do intervalo intrajornada, ou seja, se a empresa concede parcialmente, por exemplo, casos práticos que acontecem no escritório. O empregador fala para o empregado que não, aqui não bate, né? Aqui não registra ponto para intervalo, e aí vai lá e registra como se o empregado tivesse usufruído da integralidade daquele intervalo, mas na verdade o que acontece muitas vezes, em muitos casos, é o empregado almoçar e retornar para trabalhar, não fruir da integralidade desse intervalo. Às vezes o empregado nem registra, a própria empresa, né? Às vezes acontece, o próprio sistema fazer o registro automático daquilo ali, porque o empregado não registra, às vezes por ordem do empregador, enfim, cada caso é um caso, isso prescinde de prova, né?
Mas a consequência para a fruição parcial do intervalo intrajornada, que é quando o empregador não concede a integralidade desse intervalo conforme a legislação prescreve, é o empregado ajuizar uma reclamação trabalhista e requerer a concessão na forma de hora extra. E aí parte para uma situação de indenização. O empregado vai pleitear na Justiça do Trabalho o pagamento das horas extras pela supressão parcial ou total do intervalo intrajornada. E aí vai depender do caso concreto, né? Outra consequência que pode ocorrer para o empregador é o empregado, além de pleitear o pagamento das horas extras decorrentes dessa supressão do intervalo intrajornada, também requerer uma rescisão indireta, porque é quebra do contrato de trabalho. É motivo para uma rescisão indireta, por exemplo. Claro, prescinde de prova, o empregado terá que ter prova. E a gente fala aí de prova testemunhal muitas vezes, né? Quem que pese a gente saber que os registros de ponto é de responsabilidade do empregador apresentar, existem algumas exceções. Então, geralmente, o empregado se utiliza de testemunha para comprovar essa supressão do intervalo intrajornada, ok? Eu falo sempre assim, cuidado empregador. Para as empresas que eu assisto no meu escritório, eu digo, caso o trabalhador tenha direito a 1 hora de pausa, mas só realize 30 minutos, a pedido às vezes do próprio empregador, a empresa pode ser punida e obrigada a pagar ao trabalhador por descumprimento da legislação seletista. Então, assim, as consequências que eu expliquei aqui, tá, pessoal? Sexta e última perguntinha. Quais mudanças ocorreram com a reforma trabalhista em relação ao intervalo intrajornada? Pois é, já até adiantei aí, né, para vocês. O artigo 611 da CLT, incluído com a reforma, bastante polêmico, inclusive, ele vai tratar que a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho tem prevalência sobre a lei quando, entre outros casos, dispuserem sobre pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais, banco de horas anual, intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Ou seja, aquilo que a gente falou lá atrás. Jornadas de até 8 horas diárias, pessoal, no mínimo 30 minutos de descanso, mesmo tendo previsão na convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho, é obrigatório respeitar. Por quê? Porque jornadas que não tem pausas, jornadas de 8 horas ou acima disso que não tem pausa, é prejudicial à saúde do trabalhador, né? E pode gerar aí, além das repercussões legais que a gente já explicou aqui, a possibilidade, por exemplo, de uma cobrança de dano moral, por jornada extenuante, enfim, tem uma série de situações que cada caso é analisado de acordo com o que de fato ocorre. Então, cada caso vai ser avaliado de acordo com o que de fato acontece na prática. Pessoal, muito obrigada aos que nos seguem aqui no canal. Se você gostou, deixa o seu joinha, comenta, compartilha, tá bom? E até o nosso próximo vídeo.